Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor, Etion, HaShabbat, Lekadishô, lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, estamos agora no segundo comentário da Parashá, Vayet Hanan, que quer dizer eu supliquei, e nós vamos meditar no texto de Devarim, capítulo 7, Pasuk, quer dizer versículo 10, amém? O penúltimo versículo, né? No primeiro comentário nós vimos o último versículo. Agora vamos falar do penúltimo versículo. Diz assim a palavra do Eterno: o Eterno retribui no rosto qualquer dos que o odeiam, fazendo perecer. Não será tardio ao que o odeia, em seu rosto lhe o pagará. Está aí esse versículo. E o que esse versículo tem a ver, né, com aquilo que nós queremos falar agora? Nós estávamos falando, no primeiro comentário dessa Parashá, sobre os sofrimentos que o justo tem, né, e o bem-estar que o perverso tem neste mundo. Né? Muitas pessoas questionam isso. Inclusive tem no Pirkei Avot, como eu falei com os irmãos. Mas o que nós vamos ver aqui, queridos, é que no caso aqui desse versículo 10, exatamente ele está tratando da questão do perverso. Bem, o perverso, ele vai dar o pagamento do perverso agora, nesse mundo. Porque por mais perverso que a pessoa seja, em algum momento na vida aquela pessoa ajudou uma pessoa humilde, né? Fez um ato de bondade, mesmo sendo uma pessoa muito perversa, em algum momento ele fez alguma coisa boa, né? Só que por ser perverso, não terá direito ao Olam Rabá, não terá direito à vida eterna. Então, não vai ter recompensa nenhuma depois para ele. Então, o Eterno, ele vai, é isso que esse versículo 10 está dizendo aqui, o Eterno vai pagar para ele nesse mundo. Por isso que o de bom que está acontecendo com o perverso já é o pagamento dele. Amém? Já é o que ele tem para receber. Então veja bem, o Eterno aqui diz no capítulo 7 de Devarim, Deuteronômio, verso 10, que ele retribui no rosto qualquer dos que o odeiam. Amém? Não será tardio com aquele que o odeia, com o perverso. Ele não vai ser tardio, ele vai dar a recompensa na hora, em seu rosto ele pagará. Ele pagará na hora o que tem que pagar para o perverso. É o que está aqui no verso 10, é isso que está dizendo. Amém? Então, o perverso, meu amado, ele vai ter a recompensa dele agora. Ele não vai ter a recompensa dele, porque ele não tem recompensa depois para ele. Né? Ele não vai para a vida eterna. Ele não vai para Olam Rabá. Amém? Então, esse perverso, ele já vai ser pago agora. Então, tudo de bom que ele fez, né, até mandamentos que ele tenha cumprido em algum momento da vida, né, ele tem que ser pago disso, né, porque ele fez coisas boas em algum momento. Por pior que seja o perverso, em algum momento ele faz alguma coisa boa, né, então ele vai receber esse pagamento agora. Né, ajudou uma pessoa pobre, ou fez um ato de bondade, enfim, isso muitos perversos fazem também. Né? Então, queridos, você veja bem. Agora, para você compreender essa questão, né, que a gente está comentando, desde o primeiro comentário, né, porque o justo, ele sofre tribulações e neste mundo, mas ele depois tem uma recompensa eterna. O perverso recebe o pagamento nesse mundo e depois vai para a condenação eterna. Amém? Então, veja bem, irmãos, o justo, ele vai ter a vida eterna e o perverso vai ter a condenação eterna. Obviamente, é muito melhor ser justo, né? Mas o justo aqui, ele sofre provações. O perverso aqui está no bem-estar, mas aqui é finito. O outro período é eterno. Amém? Eu queria trazer para os irmãos uma história para você entender mais essa situação do justo e do perverso. Amém? Tinha um determinado rei, né, e que parte do povo do seu reinado se levantou contra aquele rei, né, se rebelou contra aquele rei. E o rei pegou o seu exército e foi contra aqueles rebeldes. Então ele prendeu todos aqueles rebeldes. Só que ele separou os líderes da rebelião,
lado, e as outras pessoas que não tinham esse sentimento de se rebelar com o rei, mas foram influenciados no outro lado. Então eram pessoas boas, mas foram mal influenciadas e o rei colocou do outro lado. Veja bem, então, mas aquele rei, ele era dotado de muita bondade. Então, apesar dele ter condenado os líderes à morte, a pena de morte, ele fez o seguinte: olha, vocês vão ser pena de morte, eu vou permitir que vocês façam um último pedido, tenham um último desejo atendido. Ponto. Com os outros, que eram as pessoas boas que foram influenciadas para se rebelar, o rei disse: coloque-os na prisão, eles lá vão ficar pagando pelo seu ato impensado, mas depois eles vão ser soltos, vão para suas casas, vão sair pessoas melhores. Bem, então, aquelas pessoas boas que foram influenciadas foram para a prisão. E os líderes, que eram os perversos que se rebelaram contra o rei, estavam no caminho da pena de morte, no caminho da forca, mas eles pediram, como o rei, devido à sua bondade, disse: vocês têm um último desejo a ser satisfeito. Eles pediram assim, então, que nós tenhamos um grande banquete. Então o rei, querendo revelar a sua bondade para aquela população, ele deu o banquete para todos aqueles líderes perversos, na cidade, mesas com tudo do bom e do melhor. E ali, meus irmãos, vocês vejam bem, naquele momento chega um homem, um forasteiro, naquele reino. Ele está passando ali, ele não é daquele reino, mas ele passa ali e olha para aquela situação e diz assim: mas rei, veja bem, eu soube que esses aí, que estão agora se banqueteando, eles fizeram um levante contra o senhor e estão aqui se banqueteando do bom e do melhor. E aqueles que eram pessoas boas que eles influenciaram, estão lá na cadeia. Como é que é isso, rei? O rei inverteu tudo, O mal, o perverso está aqui no banquete, e o outro, que é bom, está lá na cadeia. É porque essa pessoa chegou, mas ele não sabe o que aconteceu e quais eram os planos do rei, E que o rei já tinha decidido. Ele não sabe que aqueles que estão ali no banquete, no dia seguinte, estarão na forca. E ele não sabe que aqueles que estão presos, daqui a alguns dias, vão ser soltos e vão voltar para suas casas. Ele tem a visão do hoje, mas não tem a visão do amanhã. Então, aqueles líderes perversos se equivalem aos perversos de hoje, que podem estar numa boa. Estão recebendo seu pagamento agora. O banquete é agora, mas amanhã vão para a condenação eterna. E aqueles que estão ali presos, foram testados, eram pessoas boas, mas eles estão sendo provados, vão ser pessoas melhores e vão voltar para suas casas, vão ser felizes. Então, aqueles ali representam aqueles que vão para o mundo vindouro, vão ser felizes, mas ainda que venham ser provados atualmente. Então, queridos, que essa palavra continue falando ao coração dos amados. Lembre-se que o justo, ele é provado, mas ele é abençoado. Amém? Ele é guardado, porque ele espera uma recompensa maior e recebê-la-á. Mas o perverso, tudo dele é agora, porque o pagamento é agora. E depois não tem mais nada a receber. Que o Espírito do Eterno continue falando ao coração dos amados. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.